Por toda a terra, o nível do mar subiu repentinamente e muitas inundações e tsunamis de origem desconhecida ocorreram. Uma poderosa inundação fez as montanhas tremerem e o mundo inteiro sentiu a fúria do desastre aquático. Mas o nosso herói, durante todo esse tempo, estava a dormir tão profundamente que não ouviu nada e apenas o toque do despertador conseguiu acordá-lo. Sentia-se muito mal, a sua cabeça estava a latejar de dor. O nome do nosso protagonista era Sui e ele era o culpado por isso. Ele tinha cometido esse erro novamente, apesar de ter prometido a si mesmo muitas vezes que não o faria. Por mais importante que um cliente seja, não precisas de beber tanto com ele. Afinal, era mais importante fechar o negócio ou não. Não importava o quanto de álcool ele tinha ingerido, ele e o cliente. A ressaca do dia seguinte era terrível e ele tinha que ir trabalhar naquele estado. Sui estava prestes a calçar os seus chinelos de casa como de costume quando, de repente, calçou os seus chinelos molhados e caminhou diretamente para a água. Ele não esperava por isto, e a única explicação lógica era que ele tinha deixado a torneira correr ontem, bêbado e inundado seu apartamento. Mas depois de verificar todas as torneiras, descobriu que estava tudo bem com elas e com os canos também. Agora toda essa situação tornou-se realmente estranha, porque ele vivia no último andar, e de cima nenhum dos vizinhos o podia inundar. Felizmente, ele não tinha nada de valioso no seu apartamento de qualquer maneira. Então Sui decidiu apenas arejar o lugar primeiro e lidar com todo o resto depois do trabalho. Ele abriu as cortinas para deixar entrar a luz do sol e simplesmente congelou de surpresa. Lá fora, pela janela, em vez da vista habitual de uma cidade movimentada e milhares de pessoas a correrem para os seus afazeres, havia água. Água do mar com ondas. Não importava para onde olhasse, estava em todo lado e apenas todo tipo de detritos flutuantes flutuavam na sua superfície. Sui simplesmente não conseguia acreditar nos seus olhos. Como é que isto era sequer possível? A única coisa visível debaixo da água eram os topos dos edifícios mais altos da sua cidade. Tudo o resto estava enterrado no abismo azul. Era tão difícil de acreditar que, a princípio, Sui pensou que estava apenas a ter alucinações depois da bebedeira da noite passada. Infelizmente, essas alucinações eram muito persistentes e não iam a lado nenhum. Não importava o quanto o nosso herói fechasse os olhos, a vista lá fora não mudava nem um pouco. A percepção da realidade do que estava a acontecer atingiu-o como um raio. Ele saltou para longe da janela em horror. Isto não é uma alucinação ou um sonho. Agora, esta é a cruel realidade em que ele vive. Tudo se encaixou e tornou-se imediatamente claro por que é que todo o chão do seu apartamento estava em água. Mas ainda assim, a questão permanecia. Será que Sui se tinha embebedado tanto ontem que não reparou que toda a cidade tinha ficado submersa? A primeira coisa que lhe veio à mente foi procurar outros sobreviventes. Talvez alguns dos seus vizinhos ainda estivessem nos seus apartamentos e pudessem dizer-lhe o que tinha acontecido. Sui foi até a primeira porta ao longo do corredor e começou a bater, perguntando se alguém estava em casa. Ninguém respondeu, mas ele continuou a bater, exigindo uma resposta. De repente, a porta abriu-se sozinha, tudo porque estava simplesmente destrancada. Lá dentro foi recebido por caos e coisas espalhadas. Aparentemente, os seus vizinhos estavam a fazer as malas com pressa. Não havia pessoas lá dentro e o cão, que sempre impedia o nosso herói de dormir com seus latidos e uivos, também tinha desaparecido. Parecia que este quarto tinha sido abandonado há muito tempo. Ainda assim, Sui achou estranho que fosse a primeira vez na história da sua cidade a ser atingida por uma inundação tão grande em apenas uma noite. A julgar pelos pertences espalhados e pelo estado em que tudo foi deixado, os vizinhos, assim que ouviram falar do que estava a acontecer, correram imediatamente desesperadamente para escapar, atirando tudo para o ar e esquecendo-se de fechar a porta. E verifica-se que apenas o nosso herói, devido ao facto de estar a dormir profundamente depois de uma bebedeira, permaneceu único em todo o edifício enquanto os outros fugiram para um lugar mais seguro. Embora, se olhares mais de perto e pensares sobre isso, não pode ser esse o caso. Mesmo que eles tenham escapado ontem, como é que poderia haver uma camada tão espessa de pó aqui? E a comida não poderia ter se estragado tão rapidamente. É como se tivessem passado semanas desde que eles deixaram o apartamento. De facto, era difícil imaginar que mesmo uma inundação maciça pudesse submergir uma cidade inteira num miserável meio-dia. Sui tinha uma tênue esperança num telefone, mas infelizmente não havia sinal, e nem mesmo os serviços de emergência atendiam. A coisa toda era estranha. Será que o nosso herói era o único que tinha sobrado aqui? Bem, mesmo que fosse, ele não ia desistir.
Mesmo que ele não tivesse ideia do que tinha acontecido, ele não ia ficar parado. Primeiro tínhamos que descobrir se havia alguma maneira de sair. Claro, o elevador não funcionava. E como se verificou, as escadas também estavam inundadas. A água tinha chegado até o último andar, estava fria ao toque e parecia sem vida à primeira vista. No entanto, assim que ele tocou levemente na água a poucos metros do nosso herói, ela ferveu. Isto era algo que ele não esperava. Uma sombra escura começou a flutuar para a superfície. Um humano tinha aparecido da água e assustado Sui. Era uma mulher morta. E um olhar foi suficiente para perceber que havia algo de errado com o cadáver. Estava a flutuar para a superfície. E assim que a sua boca saiu da água, ela abriu-se e 4 línguas emergiram de uma vez, ou pétalas vermelhas de uma planta estranha. Sui não podia fazer nada além de olhar em horror, enquanto o resto do seu corpo também flutuava para a superfície da água. Do peito da mulher, algo semelhante a línguas também irrompeu. Agora parecia que algum tipo de parasita estava agora a viver dentro dela. Sui percebeu em horror que esta mulher era a residente do 29 grau andar. Sui congelou a vista do corpo morto. Ele ainda não estava nada habituado a tais atributos comuns do apocalipse como corpos mortos. No entanto, ele não conseguia tirar os olhos do corpo e concluiu que parecia que tinha estado debaixo de água durante vários dias e agora estava inchado. Havia características desumanas no corpo. E outra coisa que Sui notou foi que as suas mãos tinham sido mastigadas por alguma coisa. Apenas os ossos da mão permaneceram. Isto poderia significar que havia peixes na água ou, pior de tudo, algo muito pior do que peixes, algo diferente e terrível. Monstros das profundezas que espreitam embaixo e aguardam uma presa descuidada, e a escuridão embaixo moveu-se de forma suspeita, confirmando o palpite do nosso herói. Então não havia saída, pelo menos não aqui. Nesse caso, era necessário antes de mais nada cuidar da sobrevivência aqui, pelo menos por algum tempo, e reunir os suprimentos necessários. Os mais importantes eram os suprimentos de comida, e era importante que tivessem uma longa vida útil. Em seguida, era necessário encontrar armas para autodefesa e ferramentas necessárias. Roupas secas e limpas também eram necessárias. Sui também não se esqueceu da necessidade de fontes de fogo e abasteceu-se delas adequadamente. Em suma, ele precisava de imaginar que estava numa ilha desabitada com suprimentos limitados, mas sobreviver aqui era apenas parte do problema. A sua principal preocupação agora era um plano para escapar daqui. Havia várias opções para isso. A primeira era apenas ficar aqui, viver tranquilamente e esperar pelo resgate. Ele podia subir para o telhado e incendiar algum lixo para sinalizar por ajuda com fumo. Em paralelo, também será necessário passar pelos apartamentos dos vizinhos e ver se eles ainda têm alguns suprimentos. Eventualmente, se ele tivesse sorte, ele seria encontrado e resgatado. Se não, tudo acabaria por ficar submerso e ele tornar-se-ia comida de peixe. Essa é uma perspectiva e tanto, para ser honesto. Tudo se resumia ao acaso e à sorte. Então Sui não podia confiar apenas nesta opção. A segunda opção era mais interessante. Ele tinha que fazer uma jangada. Essa também era uma jornada arriscada, mas como uma medida desesperada, era bastante adequada. Portanto, Sui decidiu que quando tivesse usado 75% dos seus suprimentos, arriscaria e tentaria sair dali numa jangada em busca de resgate. Mas primeiro, ele tinha que tentar a primeira opção e para isso tinha que acender uma fogueira no telhado e apenas confiar no destino. Talvez, depois do apocalipse, ele sorrisse para ele. Assim que entrou no corredor que levava ao telhado, Sui congelou de surpresa. Havia pegadas debaixo d'água, pegadas humanas. No entanto, Sui não tinha pressa em se alegrar. Claro, seria ótimo se ele não fosse o único sobrevivente no prédio, mas havia um fato que o assustava. Alguém tinha chegado ali pela escadaria inundada e entrado no apartamento do casal, onde o nosso herói estivera há algumas horas. A questão permanecia. Como ele chegou ali pela escadaria inundada? Ele tinha que se preparar para o pior. E antes de enfrentar esse estranho, Sui foi ao seu quarto e se armou adequadamente. Ele carregava o kit clássico de sobrevivência, um martelo e uma faca de açougueiro. As armas deram confiança a Sui e ele se aproximou daquele apartamento e perguntou se havia alguém vivo lá dentro. O som de passos na água e farfalhar vinha do quarto. Definitivamente havia alguém lá dentro. Mas a questão permanecia. Se era realmente uma pessoa viva, então por que não respondia? Finalmente, um pé apodrecido emergiu da escuridão. Era algum tipo de mulher zumbi e ela já podia sentir o cheiro de carne fresca.
Quando ela espreitou por trás do canto, Sui percebeu imediatamente que as coisas estavam ruins, mas antes que pudesse recuperar os sentidos, a zumbi já havia saltado. A escuridão não era um problema para a zumbi, mas por causa da escuridão, Sui não conseguiu reagir a tempo, e ela saltou direto para ele. Ela estava muito perto, e seus dentes tortos e lascados já estavam estalando perto do rosto do nosso herói. Então Sui gritou que não ia morrer e, reunindo suas forças, a empurrou para longe com o pé. Claro, isso não a impediu, e mal conseguindo se levantar novamente, ela avançou novamente. Desta vez, Sui já estava pronto para usar sua arma. Assim que ela se aproximou o suficiente, recebeu imediatamente um golpe refrescante de martelo na cabeça. Surpreendentemente, foi o suficiente para colocar essa zumbi para descansar para sempre. Sui ficou desagradavelmente surpreso com o fato de haver zumbis no mundo, e se perguntou se isso poderia ser devido à mutação causada pela inundação. De repente, o cadáver zumbi brilhou com um brilho azul e uma janela do sistema apareceu na frente do nosso herói, dizendo que ele havia recebido uma fonte espiritual de 5. Claro, ele não tinha ideia do que era aquilo. De onde poderia vir essa janela do sistema como algum jogo e o que essa fonte espiritual significava, afinal. De repente, ele sentiu seu corpo se encher de poder. Até o martelo em sua mão ficou mais leve. Ele próprio agora brilhava com a luz azul que o zumbi morto havia brilhado um momento atrás. Sui agora tinha a sensação de que algo havia sido absorvido por ele. Teria ele ganho uma unidade dessa fonte espiritual por matar o zumbi? Aparentemente, essa fonte espiritual teve um efeito em seu corpo, pois o ponto que ele havia machucado durante a batalha não doía mais. Além disso, toda a fadiga havia desaparecido, e Sui sentiu uma espécie de onda de energia. Até sua força havia aumentado. Agora ele tinha que descobrir o que fazer com o cadáver zumbi. Ele não podia simplesmente deixá-lo ali caso voltasse à vida à noite. A solução veio naturalmente. Ele decidiu alimentar aquela sombra flutuando perto da saída. Então ele pegou o zumbi pela perna e o arrastou para longe. Parece que o mundo se tornou um lugar muito diferente. E é um mundo em que ele terá que sobreviver. Os mortos-vivos, habilidades misteriosas, uma fonte espiritual desconhecida e quem sabe o que mais. Não havia como explicar o que estava acontecendo em termos de bom senso. Era desconhecido se as mudanças que aconteceram com essa mulher foram acidentais ou iminentes. Mas se todos os cadáveres na vizinhança se parecessem com ela agora, então a cidade deve ter se tornado um lugar extremamente perigoso. Afinal, era até difícil imaginar quantas pessoas morreram na inundação. Provavelmente milhões. Nesse caso, nem era um lugar seguro. Era necessário ir até os resgatadores o mais rápido possível. Sui escalou até o telhado e juntou uma pilha de lixo para o fogo ali. Ele também olhou ao redor novamente. E mesmo tendo visto este local muitas vezes antes, ele mal conseguia conter seu medo. Quão grande deve ser a inundação para que as consequências sejam tão terríveis? Sui olhou para o prédio vizinho, que também tinha 30 andares, e se perguntou se havia algum sobrevivente como ele. Mas ele não ia quebrar a cabeça com isso por muito tempo. Ele descobriria em breve de qualquer maneira. Sui rapidamente acendeu o fogo de sinalização e o observou queimar brilhantemente com esperança. Infelizmente, o tempo estava passando e o fogo estava quase apagado e nada estava acontecendo. Se houvesse algum sobrevivente por perto, eles deveriam ter reagido ao ver a fumaça espessa subindo do telhado de seu prédio. De fato, a coluna de fumaça preta era visível muito bem e certamente a muitos quilômetros de distância. Mas o fogo tinha terminado de queimar e nada aconteceu. Mesmo depois de meia hora, ainda havia um silêncio ensurdecedor ao redor, quebrado apenas pelo som das ondas. O frustrado Sui começou a descer de volta, calculando que só tinha suprimentos de comida suficientes para 4 dias. Antes que ele tivesse ido um pouco longe, ele foi forçado a parar. Havia água em seu caminho, embora ele se lembrasse claramente de que, quando chegou aqui pela primeira vez, a água ainda não havia atingido o 30º andar. Agora, toda a seção estava inundada, então o nível da água ainda estava subindo, e mesmo no 30º andar não era seguro ficar. O tempo agora estava jogando contra o nosso herói e ele precisava construir uma jangada o mais rápido possível. Sui não sabia o que o destino lhe reservaria amanhã, então ele tinha que estar pronto. Nosso herói imediatamente começou a trabalhar, e depois de apenas algumas horas ele já estava suspirando após um trabalho bem-sucedido. Sui fez uma jangada com algumas molduras de portas, uma estrutura de cama e um par de gavetas.
Tal estrutura deve ser capaz de suportar até 300 quilos. Felizmente, Sui já tinha experiência em manuseio de barcos, pois havia participado de corridas de barco durante seus dias de estudante. E se ele pudesse fazer outro remo, certamente seria capaz de nadar até o prédio vizinho. Como remo, ele decidiu usar um cabide que encontrou em um dos apartamentos. Antes de voltar para a jangada, ele olhou pela janela e demorou um pouco mais. Lá, ele viu outro zumbi se afogando que parecia sem vida e balançando entre as ondas. Não havia zumbis aqui antes. Ele se lembrava bem disso. Os cadáveres comuns haviam sofrido mutação tão rapidamente. Bem, enquanto o nível da água ainda não havia subido, Sui poderia usar sua vantagem de altura para acabar com o zumbi antes que ele entrasse. Para fazer isso, ele prendeu um martelo a um cabide e tentou usar a outra extremidade do cabide para arrastá-lo para mais perto. O zumbi imediatamente ganhou vida e tentou morder o cabide. Sui esperava tal reviravolta. Mas então algo estranho aconteceu. Depois que o zumbi se moveu, algo o arrastou para baixo da água. Nosso herói não percebeu o que estava acontecendo e o que estava afogando esse pobre cara morto. O pobre cara tentou revidar, mas não funcionou, e longas sombras escuras o arrastaram para as profundezas onde nenhum raio de sol podia alcançar. Apenas bolhas de ar permaneceram onde o zumbi estivera um momento atrás. Sui ficou horrorizado com o que viu. Ele estava tão assustado que rapidamente fechou a janela e tentou recuperar o fôlego em terror. Nesta água amaldiçoada, além de cadáveres, havia algo mais muito assustador à espreita na água. Ele se lembrou de que o primeiro cadáver de uma mulher que ele tinha visto tinha marcas de mordida. Agora a segurança da jangada que ele havia trabalhado tanto para construir, esperando deixar este lugar o mais rápido possível, era duvidosa. Se ele tentasse nadar para outro prédio na jangada, as criaturas agressivas da água poderiam afogá-lo antes que ele pudesse atingir seu objetivo. Mas ficar aqui também não é uma opção. Restam apenas 4 dias de comida, sem mencionar o fato de que o nível da água ainda está subindo e ainda há muitos cadáveres que podem sofrer mutação. Sui não teve um momento de paz. Logo, mãos sem vida começaram a bater e golpear na porta de seu apartamento. Imerso em suas reflexões, nosso herói apenas azarou. Enquanto ele estava sentado em silêncio, o zumbi perdeu o interesse em sua porta e foi tentar arrombar a outra. Sui decidiu dar uma olhada. Como esperado, era outro zumbi. Parecia suspeitosamente com o que ele viu na água recentemente. Sua perna estava... Se não fizesse, esse zumbi ainda viria até ele. E agora era o momento perfeito para um ataque surpresa. O zumbi só teve tempo de rugir uma última vez antes de cair morto após um golpe preciso de martelo. Um golpe equivale a um zumbi morto. Essa é uma eficiência muito boa. Como Sui esperava, ele adivinhou corretamente, e uma janela do sistema apareceu depois de matar o zumbi. O progresso da fonte espiritual agora havia aumentado para 2 de 5. Era exatamente como ele havia pensado. Ele tinha ficado mais forte novamente. Isso significava que se ele continuasse a matar esses cadáveres mutantes e obtivesse níveis de fonte espiritual, ele poderia se tornar ainda mais forte. Nesse caso, Sui teria esperança de derrotar não apenas zumbis comuns, mas também aquelas misteriosas criaturas subaquáticas, e eventualmente atravessar a área alagada e escapar. No entanto, ele ainda não sabia o que essa fonte espiritual significava. Ele já tinha conseguido 2, mas a questão permanecia. O que aconteceria quando ele conseguisse todos os 5? Atrás dele, ele ouviu o som de vidro quebrando. Com tal influxo de oponentes, nosso herói descobriria em breve. Um zumbi havia quebrado a janela do seu quarto. Como o anterior, ele estava todo mordido, mas isso não o incomodava nem um pouco. Impulsionado por uma fome sem fim, ele avançou. Este zumbi era diferente dos anteriores. Era forte o suficiente para quebrar a janela de vidro de alumínio. Mas isso não significava nada. Sui tinha que matá-lo para sobreviver. A batalha épica começou. Zumbi versus humano, martelo versus osso. Quem venceria? Mas seu ataque nunca atingiu o alvo, pois o zumbi conseguiu agarrar sua arma sem nenhum problema. Como Sui esperava, este zumbi era realmente mais forte e ágil que o anterior. Para dizer o mínimo, ele foi capaz até de bloquear o ataque com a mão, o que era um sinal de suas habilidades marciais primitivas. Se ele não tivesse recebido a segunda fonte espiritual que aumentou sua força, sua derrota teria sido garantida. Felizmente, contanto que sentisse que podia lutar contra o zumbi em pé de igualdade, isso significava que tinha uma chance de vencer. Mas era só o que parecia. No momento seguinte, ele já tinha dado um chute na perna do zumbi.
Na opinião de Sui, isso deveria ter sido suficiente para pelo menos fazer o zumbi recuar, mas não funcionou nada. O zumbi olhou para a perna dele com desdém, como se perguntasse o que diabos ele ia fazer. O plano de Sui estava fadado ao fracasso desde o início, porque ele não levou em conta que zumbis não têm medo da dor e taishuts não os machucavam nada. Infelizmente, Sui não tinha essa habilidade, e ele podia sentir a dor perfeitamente. No instante seguinte, o zumbi o mandou voando com um chute. Atingindo o armário com força, nosso herói o despedaçou. Deitado sob a pilha de roupas, Sui tossiu e respirou pesadamente. O dano do golpe foi pior do que ele podia imaginar. A dor era tão intensa que ele pensou que o zumbi tinha quebrado várias de suas costelas. Mas o pior era que estava longe de acabar. Ele estava ferido e ainda fraco, e o zumbi continuava vindo. Seria realmente o fim. E ele ia morrer assim? Era como se o tempo tivesse desacelerado. Sui não queria morrer de jeito nenhum. Não muito tempo atrás, ele conseguiu um bom emprego e sua vida estava finalmente começando a melhorar. Além disso, parecia que ele era um dos poucos sortudos a sobreviver a este desastre. Seria uma grande pena morrer por nada. Naquele momento, nosso herói tomou uma decisão firme. Ele tinha que permanecer vivo a todo custo. Embora o zumbi fosse mais forte que ele, Sui ainda tinha um cérebro funcionando bem, do qual decidiu tirar proveito. Agarrando suas roupas, nosso herói congelou esperando que o zumbi caísse em sua armadilha. Milhões de anos de evolução por um momento. Assim que o zumbi pisou no pano, Sui colocou seu plano em ação. Inesperadamente, o zumbi perdeu o equilíbrio e começou a cair. Para nosso herói, esta era uma chance. Ele imediatamente correu para o zumbi com um martelo nas mãos. Felizmente, golpes de martelo, ao contrário de chutes, raramente falhavam. Apenas um golpe foi suficiente para fazer o zumbi cair no chão, e desta vez parecia que ele estava realmente morto. Uma vez que acabou, Sui pôde finalmente soltar um suspiro de alívio. Ele foi capaz de sobreviver, e isso era o mais importante. Por matar o zumbi, ele obteve outra fonte espiritual, e agora ele só tinha mais duas para obter. Sui também descobriu que a fonte espiritual tinha poder de cura, pois as feridas que ele havia recebido durante a batalha com os zumbis já haviam desaparecido. Isso era exatamente o que ele precisava, porque senão ele provavelmente morreria, mas não terminou aí. De repente, nosso herói ouviu algum barulho atrás dele. Eram zumbis de novo, e desta vez eram dois. Com um rugido feroz, eles correram em direção a Sui. No entanto, desta vez nosso herói tinha ainda mais força, e ele foi capaz de lidar com o primeiro zumbi com um único golpe sem muita dificuldade. Infelizmente, o segundo zumbi foi capaz de se aproximar dele e agarrar seu braço. Mas mesmo nesta situação aparentemente desesperadora, o martelo fez seu trabalho perfeitamente e tocou impiedosamente as cabeças dos zumbis. Desta vez, o zumbi finalmente morreu. Depois que ele caiu no chão com um baque, houve um longo silêncio esperado. Mas não durou muito, pois no momento seguinte, Sui começou a receber notificações de que havia coletado com sucesso 5 fontes espirituais e havia subido de nível. Agora ele obteve um físico de nível 1, e para subir para o próximo nível, ele precisava obter 10 fontes espirituais. Graças à subida de nível, nosso herói já estava se sentindo muito melhor do que antes, mas mesmo isso não era todos os benefícios. Uma janela do sistema apareceu na frente dele com 2 opções de aprimoramento disponíveis: estômago e pulmões. Ambos os aprimoramentos eram muito úteis durante o apocalipse, para o qual Sui não pôde deixar de pensar 2 vezes. Mas como havia água em todos os lugares e havia o risco dele acabar na água, o volume pulmonar era claramente mais útil. Foi por isso que ele resolveu fortalecer seus pulmões. O sistema imediatamente começou a reforçar. No processo, ele começou a brilhar intensamente e todo o seu corpo foi perfurado com dor. Alguma energia estranha começou a fluir para seus pulmões, expandindo e fortalecendo-os. Foi um processo bastante doloroso, mas na opinião de Sui, essa dor valeu a pena. Uma vez que acabou, ele finalmente abriu os olhos. Ele podia realmente sentir que seu volume pulmonar havia aumentado em comparação com antes. Parecia que agora ele podia prender a respiração por pelo menos 3 minutos. Sui tinha esperança porque agora que ele podia evoluir, sobreviver neste mundo duro e cruel não parecia uma tarefa tão impossível. De acordo com suas suposições, se ele coletasse mais 10 fontes espirituais, ele receberia mais uma vez um único aprimoramento. Nesse caso, suas chances de sair daqui aumentariam ainda mais. No entanto, era muito cedo para pensar nisso, e primeiro, ele tinha que encontrar um novo lugar para morar.
Este quarto não era mais habitável, então Sui decidiu dormir em um apartamento vizinho. No final desse dia agitado, ele tomou uma decisão. Ele definitivamente sairia daqui assim que conseguisse a próxima melhoria. Um grande respingo é ouvido, e Sui cai na água. Enquanto ele está se afogando, ele ouve uma voz dizendo para ele ficar mais forte. Ouvindo isso, Sui volta a si e se pergunta o que está acontecendo, por que ele está se afogando. Mas enquanto ele afunda ainda mais, uma mão gigante aparece embaixo dele. Sui pousa na mão e olha para a figura gigante envolta em um manto parada na frente dele. A figura misteriosa estava dizendo para ele se tornar mais forte. Nosso herói pergunta a ele quem ele é, mas ele apenas diz que estava esperando por ele naquele lugar. De sua resposta, nosso herói conseguiu entender muito pouco, e ele novamente tentou dizer algo para a estátua, mas de repente ele abre os olhos e percebe que tudo foi um sonho. Sui estava completamente perplexo com o que havia acontecido, mas agora ele tinha problemas maiores. Havia uma enorme sombra pairando sobre ele, o que só podia significar uma coisa. Havia alguém atrás dele. Ele se virou para olhar, mas o que viu instantaneamente o lançou em medo e choque. Uma criatura gigante parecida com um sapo com olhos vermelhos demoníacos estava olhando para ele por trás da janela. Um monstro enorme com uma língua comprida olhando para você não é uma imagem que você quer ver quando acorda. No entanto, Sui não teve escolha. Era a primeira vez que ele viu um monstro tão grande, então ele presumiu que era a criatura que tinha mordiscado o cadáver que ele tinha visto antes. Nosso herói percebeu que sua única chance de sair daqui era matar este monstro. A criatura sabia que ele estava aqui e certamente o atacaria se ele tentasse nadar para os outros edifícios. Mas por enquanto, Sui não estava confiante em sua força e decidiu que a melhor solução seria esperar e obter mais fontes espirituais. E uma vez que ele fosse forte o suficiente, ele atrairia o monstro para fora e acabaria com ele. Mas fazer qualquer plano no apocalipse não era a melhor ideia. O monstro não se importava nem um pouco com o que Sui estava planejando. Ele tinha sua própria visão para o futuro, que era quebrar a janela e comer o cara. Das rachaduras na janela, Sui percebeu que não duraria muito, embora o monstro sapo não tenha conseguido quebrar lá na primeira vez, mas ele claramente não pretendia parar por aí. O monstro continuou implacavelmente suas tentativas de quebrar a janela, enquanto Sui tentava o seu melhor para impedi-lo. Em algum momento, quando o monstro saltou de volta para a água, nosso herói teve uma esperança de que tudo tivesse acabado, mas ele estava errado. Apenas um momento depois, o monstro sapo apareceu novamente, e desta vez ele conseguiu finalmente esmagá-lo. Sui se viu cara a cara com um monstro aterrorizante. Elle percebeu que o sapo monstro também não ia ficar parado e atacou com sua longa língua. Até um martelo perde em algum momento. A língua do monstro foi mais rápida, fazendo com que Sui ficasse preso na porta. Acontece que ele nem sequer estava perto de ser páreo para aquele sapo vil. O que uma pessoa armada apenas com um martelo poderia fazer a um monstro desses? Sui não sabia o que dizer a essa pergunta, mas ainda não planejava desistir. Uma das regras de sobrevivência no apocalipse era usar o que estivesse à mão. Sem pensar muito, Sui pegou uma cama e jogou no monstro. Como esperado, não causou nenhum dano ao monstro. No entanto, esse também não era o objetivo do nosso herói. Tudo o que ele precisava era distrair a criatura para que tivesse tempo de escapar. Sui não pensou em mais nada além de se esconder na banheira. Ele esperava que, por causa do espaço apertado, o monstro não conseguisse alcançá-lo. Enquanto isso, o sapo monstro estava correndo pela casa procurando por ele. Sui teve que prender a respiração e esperava que ele não o encontrasse e simplesmente fosse embora. Mas o milagre não aconteceu. No momento seguinte, diante do nosso herói, apareceu uma enorme boca de monstro. Por causa do seu tamanho, o monstro não conseguia alcançá-lo, mas sua língua podia fazê-lo. No entanto, ao tentar passar por uma abertura tão estreita, o sapo já havia assinado sua própria sentença. Preso na porta, tornou-se completamente indefeso. Gritando furiosamente que ele pagaria por invadir, Sui atacou o monstro com uma faca de açougueiro com todas as suas forças. A ironia da situação era que ele próprio estava invadindo a propriedade de outra pessoa, mas isso eram apenas detalhes desnecessários. O golpe acertou bem no olho e a faca perfurou a carne sem muita dificuldade. No instante seguinte, sangue verde jorrou e o sapo monstro soltou um grito de partir o coração. A cor do olho mudou, fazendo Sui presumir que o monstro estava morto. No entanto, nosso herói já tinha visto alguns filmes no passado onde heróis pagaram por sua falta de cuidado. Então ele decidiu se certificar de que estava morto. Ele estava novamente à beira da morte.
Mas desta vez ele teve sorte e tudo terminou bem. Além disso, como recompensa por matar o sapo-monstro, ele recebeu nada menos que 8 fontes espirituais, o que foi um bom retorno sobre seus esforços. Assim que as fontes espirituais se fundiram com seu corpo, Sui sentiu uma onda de força. Sua força havia aumentado significativamente novamente e matar o monstro seria muito mais fácil agora. Mas de repente sua atenção foi capturada pelo olho do sapo, de onde uma esfera azul brilhante começou a aparecer. Depois de sair do olho do monstro, a bola voou direto para Sui, o que Sui não pôde deixar de se surpreender. O orbe se fundiu com sua cabeça sem qualquer ajuda. Naturalmente, nosso herói ficou intrigado com o que estava acontecendo. Embora esse orbe parecesse uma fonte espiritual, Sui sentiu que era algo mais. Mas assim que a janela de informações do sistema apareceu na frente dele, tudo se encaixou. Era uma runa de pico incompleta que lhe dava a habilidade de espionar feras espirituais e obter informações básicas sobre elas. A seção de evolução também afirmava que a runa poderia evoluir para um terceiro olho com habilidades desconhecidas. Depois de ler isso, nosso herói finalmente se convenceu de que o risco valeu a pena, porque não só conseguiu fontes espirituais, mas também uma nova habilidade. De acordo com as informações que o sistema forneceu, a runa poderia ser usada para obter informações sobre feras espirituais. E a primeira coisa que Sui decidiu fazer foi testá-la em um sapo. Assim que ele ativou a runa de pico, um sinal brilhante apareceu em sua cabeça. A runa realmente funcionou e nosso herói reconheceu que diante dele jazia o corpo de um sapo ciclope. Esta espécie fazia parte do grupo de elite de feras espirituais de nível 1 e se alimentava principalmente de animais cadáveres inferiores. Esses sapos tinham um temperamento violento. Uma vez que avistassem sua presa, nunca recuariam. Havia uma possibilidade de evoluir para um rei sapo ciclope. Para surpresa de Sui, o sapo era de fato um monstro de elite. No entanto, ainda não estava claro qual era o princípio de aumentar o nível de habilidade deste monstro. Inundação, mortos-vivos, monstros e fontes espirituais apareceram de repente. Neste momento, houve uma mudança verdadeiramente incrível no mundo. O que antes era chamado de senso comum não tinha mais significado agora. No entanto, também havia algo que não havia mudado. Ele tinha apenas uma vida como antes. Mas os perigos e riscos de morrer eram muito maiores. Foi por isso que ele tinha que ter muito cuidado e tinha que sair a todo custo e descobrir o que estava acontecendo lá fora. O terceiro dia da inundação havia chegado. Nestes 3 dias, as regras deste mundo mudaram completamente. A principal tarefa de Sui agora era obter fontes espirituais. Só adaptando-se às condições do apocalipse e tornando-se mais forte é que ele teria uma chance de sobreviver. Durante a noite anterior, zumbis tinham fugido para o cadáver do sapo e começado a devorá-lo. Sui já sabia como usar sua nova runa, então ele a ativou para testar suas vítimas. Infelizmente, todos os zumbis acabaram sendo de baixa patente. Das informações fornecidas, ele também foi capaz de aprender que eles tinham uma certa probabilidade de evoluir se devorassem seus próprios semelhantes, mas mesmo assim, ainda era algo que ele precisava, pois ele só precisava de 2 fontes espirituais para obter uma atualização novamente. Sua força e agilidade eram muito maiores do que antes, então não foi difícil para ele lidar com todos os zumbis em um instante. No final, Sui foi capaz de obter com sucesso as fontes espirituais de que precisava. Sem perder tempo, ele imediatamente começou a atualizar. Depois de concluir, o sistema informou que ele havia se tornado um psíquico de nível 2, e as fontes espirituais necessárias para a próxima melhoria já eram 20. Após o aprimoramento, assim como da última vez, nosso herói teve uma escolha de partes do corpo para atualizar. Além de seu estômago e pulmões, desta vez também houve uma oportunidade de fortalecer seus músculos. Neste ponto, Sui já conseguia aprender a respiração por pelo menos 4 minutos. Mas o problema era que ele poderia encontrar algo muito terrível na água, e não adiantaria nada. Raciocinando dessa forma, ele tomou decisões para melhorar seus músculos desta vez. Fortalecer seus músculos significava mais massa muscular, mais força, melhor controle muscular e melhor durabilidade. Portanto, ele não tinha dúvida sobre sua escolha. No instante seguinte, Sui sentiu uma sensação desconhecida antes. A onda de força, bem como o aumento da força, não eram nada comparados a quando ele havia absorvido as fontes espirituais. Agora, sua força, bem como sua capacidade de controlar seu corpo, aumentaram muito. Ele podia sentir livremente cada músculo de seu corpo. Com grande poder vem grande responsabilidade. Foi com essas palavras que Sui partiu com o martelo nas mãos para esmagar os zumbis.
Ele estava ansioso para testar suas novas habilidades e felizmente não teve que procurar um parceiro de treino por muito tempo. Para ser exato, não um parceiro, mas sim um saco de pancadas. Como esperado, o zumbi foi derrotado com apenas um soco. Sui, por outro lado, não estava acostumado a exercer muita força e mal conseguia ficar de pé. Essa força era definitivamente o que ele precisava, e agora, com ela, ele poderia continuar avançando. Em apenas alguns segundos, ele lidou com os mortos-vivos restantes, o que foi uma boa prática para se acostumar com um novo poder. No entanto, para a surpresa de Sui, depois de matá-los, ele ainda não havia obtido uma única fonte espiritual. Mas isso não o chateou muito. Ele percebeu que o nível desses zumbis não era alto o suficiente para elevar seu nível. Ele precisava procurar oponentes mais fortes, e para isso ele precisava finalmente sair das sombras e parar de esperar por algo. Foi hoje que ele teve que terminar a jangada e sair daqui. Depois de reunir os suprimentos e equipamentos necessários, Sui partiu em sua primeira jornada. Embora não fosse tão grande e seu objetivo fosse apenas um prédio vizinho, era muito importante em termos de pesquisa e descoberta. Um pequeno passo para um homem e um enorme para toda a humanidade. Mas mesmo uma distância de algumas dezenas de metros não era uma piada assustadora, porque nosso herói não sabia o que estava debaixo da água e que tipo de monstro ele poderia encontrar. Mas ele não tinha muita escolha, porque naquele prédio ele provavelmente teria morrido de fome mais cedo ou mais tarde. Depois de finalmente chegar ao prédio, a primeira coisa que Sui fez foi quebrar a janela. Foi por esta janela que ele planejou entrar sorrateiramente. Agora ele estava enfrentando o desconhecido, no qual muitos perigos diferentes poderiam espreitar. Ele não sabia o que o esperava lá dentro, mas ele tinha que seguir em frente. Depois de não encontrar sinais de vida na sala, Sui finalmente decidiu entrar. Havia a mesma espessa camada de poeira nos móveis que seus vizinhos. Na sala ao lado a situação era semelhante. Ficou claro que alguém já havia deixado este lugar há muito tempo. Infelizmente, toda a comida que estava lá já havia estragado. Mas nosso herói ainda tinha esperança de que as pessoas pudessem ter conseguido escapar para o telhado. No entanto, de repente a atenção de Sui foi atraída pelo forte cheiro de sangue estragado que vinha da sala ao lado. Decidindo verificar, ele cautelosamente abriu a porta. Lá dentro, uma visão não tão agradável o aguardava. Em uma poça de sangue jaziam os cadáveres de vários zumbis. É importante esclarecer que não eram pessoas vivas, mas zumbis que alguém havia matado. A questão era: quem os matou? Era improvável que os monstros atacassem uns aos outros, então Sui tinha esperança de que pudesse haver sobreviventes como ele escondidos nesse prédio. Para verificar isso, ele imediatamente ativou sua sala de espiada. Enquanto procurava no prédio, ele se deparou com um número considerável de zumbis mais mortos. Com base no número deles, Sui presumiu que a pessoa que fez isso também deveria ser um portador de fonte espiritual como ele. No entanto, ainda não estava claro se ele não obteve resposta, mas de repente notou uma chave no chão. Quando abriu a porta e entrou, encontrou um homem morto deitado no chão com um taco de beisebol nas mãos. Muito provavelmente, foi com ele que ele conseguiu lidar com todo o mal. O quarto espreitador não. O identificou como um corpo morto ambulante, o que significava que ele era o sobrevivente. Era óbvio, pelas enormes marcas de garras em sua camisa, que ele havia sido derrotado por um monstro como aquele sapo gigante. E talvez, se ele tivesse chegado um pouco mais cedo, pudesse ter sobrevivido. No entanto, agora isso não importava. O passado não podia ser trazido de volta. Portanto, nosso herói decidiu herdar sua arma e continuar lutando. De repente, porém, sua runa reagiu à criatura viva e brilhou com uma luz intensa. No instante seguinte, Sui ouviu alguns sons fracos vindos do armário. Caminhando até ele, começou a abrir a porta com cautela. Não dava para saber o que havia ali dentro, então cautela extra não faria mal. Prendendo a respiração por um momento, Sui abriu a porta com um movimento brusco e se preparou para atacar, se necessário, mas, no fim das contas, não houve necessidade. Pelo que viu, os olhos do nosso herói se arregalaram de surpresa. No armário, à sua frente, estava sentada uma garotinha que o encarava com um olhar vago.